Neste vídeo vais aprender tudo o que precisas sobre funções exponenciais e logarítmicas, de forma a esmigalhares completamente o teu próximo teste ou exame. Para isso, a única coisa que vais precisar de saber é aquilo que está aqui em baixo. De que é que estás à espera? Vamos começar! Primeiro vais aprender como não ser roubado quando fores ao banco. Ou seja, vamos começar pelos juros compostos. Ora, imaginemos que nós no início temos 100 euros e temos 2% de juro anual. O que é que isto significa? Significa que de cada vez que eu recebo dinheiro, eu ganho 2% daquele dinheiro que lá está. Ou seja, por exemplo, no primeiro ano, como o juro é anual, eu ganho uma vez. E então o que acontece? Ora, eu tenho os meus 100 euros e a esses 100 euros vou adicionar o quê? 2% desses meus 100 euros. E isto também se pode escrever na forma 100 vezes o quê? 1 mais 0,02. Ou seja, 102% do meu valor inicial. Depois já vimos o valor de um ano, que vai corresponder exatamente a 102. E então agora 2 anos, como é que fazemos? Ora, já passou um ano e agora vamos receber pela segunda vez. Ora, aos nossos 102, o que é que vai acontecer? Nós vamos adicionar 2% desse valor. O que é a mesma coisa que dizer que nós vamos multiplicar o nosso 102 por quê? Por 102%. E então, isso é o mesmo que dizer o quê? Como o nosso 102 era 102% do nosso 100, então isto é exatamente a mesma coisa que dizer que ao nosso valor 100, nós aplicamos aquele juro de 2% quantas vezes? 2 vezes. Porquê? Porque passaram 2 anos. Isto nós podemos imaginar um bocadinho como um género de máquinas, em que nós temos aqui os nossos 100 euros e depois, ora, passou um ano, aquilo passa pela máquina do quê? Dos vezes 102%. Ou seja, da máquina dos vezes 1 mais 0,02. E depois daqui sai os 102 euros. E ora, e depois disto vai chegar o segundo ano e mais uma vez voltamos a receber, ou seja, mais uma vez aplicamos aquela adição de 2%, ou seja, multiplicar por 1 mais 0,02. E agora vamos tentar generalizar isto um bocadinho. Ora, nós temos à mesma o nosso 2% de juro anual, só que agora nós vamos chamar de C0 ao nosso dinheiro inicial, ou seja, também chamado de capital inicial, e vamos chamar CN ao nosso dinheiro após N anos. Então, no nosso ano N, o que é que acontece? Ora, o nosso capital no ano N vai ser o quê? Vai ser igual ao dinheiro que lá tínhamos antes, ou seja, ao dinheiro que nós tínhamos no ano N-1, mais o quê? Mais os tais 2% desse valor, que é o que adicionamos. E então, isto é a mesma coisa que dizer o quê? Ao valor inicial, fazer o quê? Fazer os tais 102%, ou seja, 1 mais 0,02. E nós, a partir daqui, podemos repetir este argumento. Ora, nós sabemos que o valor do ano N é o quê? É o valor do ano anterior a esse, o ano N-1, aplicando-lhe o tal juro de 2% uma vez. Mas ora, o capital no ano N-1 é simplesmente o capital no ano anterior a esse, ou seja, no ano N-2, aplicando-lhe o quê? Aplicando-lhe aquele tal juro de 2%. Que é a mesma coisa que dizer o quê? Que o nosso CN, ou seja, o nosso capital no ano N, é exatamente igual ao quê? Ao capital no nosso ano N-2, depois fazendo o quê? Aplicando-lhe o tal juro 2% 2 vezes. E pronto, podemos repetir isto e dizer que é a mesma coisa que o capital do ano N-3, aplicando-lhe o juro 3 vezes, e podemos continuar a repetir isto até chegarmos ao nosso capital inicial. E o que é que nós vemos? O nosso capital no ano N vai ser exatamente igual ao quê? Ao nosso capital inicial e depois aplicamos-lhe o juro quantas vezes? Exatamente N vezes. Outra maneira de pensar nisto é exatamente como? Ora, nós começamos aqui no C0 e como é que nós podemos chegar ao capital do ano N?
Ora, primeiro tem de passar uma vez para ser o capital do ano, depois tem de passar uma segunda vez para ser o capital de 2 anos, depois tem de passar uma terceira vez para ser o capital de 3 anos, tananana, até que passa exatamente N vezes. E quando passar exatamente N vezes, ou seja, quando lhe for aplicado o juro de 2% N vezes, nós chegamos exatamente ao nosso capital do ano N. Ou seja, a conclusão é que passados N anos, corresponde exatamente a aplicar o juro N vezes ao nosso capital inicial. E ora, se agora em vez de 2% de juro tivermos um juro anual qualquer R, como é que fica? Ora, em N anos, o que é que temos? O nosso capital ao fim de N anos vai ser exatamente o quê? O nosso capital inicial vezes o quê? Vezes aplicar o tal juro anual N vezes. Aplicamos esse juro N vezes porquê? Porque passaram exatamente N anos e a cada ano recebemos juro. E aqui está R a dividir por 100. Porquê? Porque como este R está em percentagem, para passar a multiplicação tem de se dividir por 100. E ora, qual é que é a conclusão? A conclusão é que ao nosso capital inicial C0, nós vamos aplicar R% de juro quantas vezes? N vezes. Isto dá-nos o valor ao fim de N anos. Agora vemos outro caso, em que temos 100 euros inicial, 2% de juro anual à mesma, só que há uma diferença. É que nós desta vez não vamos receber só uma vez ao ano, mas em vez disso vamos receber 4 vezes por ano. E o juro vai ser repartido exatamente por essas 4 vezes. Ou seja, de cada vez que eu recebo, não vou ganhar os 2% de juro, mas vou ganhar o quê? Vou ganhar 1/4 desse juro, ou seja, 2/4, ou seja, 0,5% daquilo que lá está. Ou seja, por exemplo, se passa um trimestre, nós vamos ter a aplicar aquele juro de 0,5% uma vez. E então como é que fica? Ao nosso 100 inicial, nós temos de adicionar o quê? 0,5% desse valor. E assim ficamos exatamente com o valor ao fim de um trimestre, que é exatamente o quê? 100,5% de 100. Depois, em 2 trimestres é o quê? Ao nosso valor inicial 100, nós temos de aplicar aquele juro de 0,5% quantas vezes? 2 vezes. E depois, ao fim do ano, ou seja, 4 trimestres, quantas vezes é que vamos ter de aplicar o juro? 4 vezes. Porquê? Um ano vai corresponder a 4 trimestres, por isso vamos receber 4 vezes. E então, qual é que é a conclusão? A conclusão é que em um ano nós vamos receber R% de juro que está repartido por N vezes. Mas isto é exatamente a mesma coisa que dizer que em um ano nós vamos aplicar quanto de juro? R a dividir por N% de juro. Quantas vezes? N vezes. E vamos aplicar isso, claro, ao nosso capital inicial. Então, qual é que é a conclusão? A conclusão é que ao fim do ano, qual é que vai ser o nosso capital ao fim do ano, neste caso? Agora o CN já não significa ao fim de N anos, mas sim significa ao fim de receber N vezes, que vai corresponder neste caso a um ano. E então como é que fica? Ao nosso C0, ao nosso capital inicial, nós vamos aplicar o nosso juro de R sobre N, quantas vezes? Exatamente N vezes. E então, se agora nós tivéssemos um ganda banco, que nós metemos lá 1 euro e aí os gajos dão-nos 100% de juro anual, fantástico. E depois nós vamos receber N vezes por ano, ou seja, é a mesma situação que acabámos de ver. Então, num ano nós vamos aplicar 100 a dividir por N% de juro N vezes. Ou seja, vamos repartir o tal juro de 100% por N vezes. E então como é que fica? Ao nosso 1 euro inicial, nós vamos o quê? Vamos aplicar 100 a dividir por N% de juro, ou seja, 1 sobre N, aplicado quantas vezes? Aplicado exatamente N vezes. Mas então agora se nós estivéssemos sempre a receber, ou seja, a cada instante o banco estava-nos sempre a dar dinheiro, o que é que acontecia ao nosso euro?
Ou seja, o que é que acontece quando nós tendemos o nosso n para mais infinito? Ora, o limite disso vai ser exatamente igual aqui. Não vai tender para infinito, mas vai tender exatamente para uma constante, à qual nós vamos chamar o número de Neper e vamos denotar exatamente por este E, que é aproximadamente igual a 2,7. Ou seja, o E vai ser exatamente o dinheiro com que nós ficamos ao fim do ano, quando o quê? Quando nós metemos um euro no banco e o juro é de 100% e estamos sempre a receber. E a conclusão é que nós nunca vamos receber mais do que 2,7 qualquer coisa, ou seja, o número de Neper. E então, a conclusão é que multiplicar por 1 mais r sobre 100 elevado a n é exatamente a mesma coisa que aplicar r% de juro n vezes. E depois isto motiva o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, que vai ser exatamente igual ao número de Neper, E. Agora queremos estudar a chamada função exponencial. Ou seja, uma função do tipo f de x igual a elevado a x. E neste caso nós vamos estudar duas variáveis. Aquela de quando o a está entre 0 e 1 e aquela quando o a é maior que 1. Ora, não vamos estudar o a igual a 1 porque pronto, é simplesmente a função f de x igual a 1 que nós já estamos fartos de saber. E depois também não vamos estudar quando o valor é negativo. Porquê? Porque se nós virmos, por exemplo, só a sequência do menos 2 elevado a n, ou seja, quando nós deixamos o x ser apenas um valor natural, o que é que nós vemos? Nós vemos que o valor está sempre assim a saltar, de positivo para negativo, positivo para negativo. Ou seja, a função à partida não vai ser contínua, por isso não é nada simpática. Por isso, nós vamos simplesmente ver aqueles dois casos. Ora, começamos então por o valor a maior que 1. E ora, este vai ser exatamente o gráfico, mas porquê? Ora, podemos imaginar que começamos aqui com uma corda que tem o comprimento 1 e vamos começar sempre a duplicar o comprimento, ou seja, vamos fazer com que o nosso A seja igual a 2. E então o que é que vai acontecer? A corda vai ter comprimento 2, depois 4, depois 8, depois 16, depois 32, etc, até já não caber aqui neste PowerPoint. E depois, o que é que nós vemos? Nós vemos que o comprimento da corda está a aumentar cada vez mais rápido. Cada vez a corda é mais comprida, mais depressa. E então isto é a mesma coisa que dizer que o declive da função vai ser cada vez maior. Ou seja, a variação vai ser cada vez mais rápida. E então, na prática, nós vemos exatamente isso. Que vai ir cada vez mais íngreme. Depois, no caso contrário, ou seja, quando o nosso x é negativo, o que é que nós vamos fazer? Em vez de estarmos sempre a duplicar, ou seja, sempre a multiplicar por 2, nós vamos fazer o contrário. Nós, quando o nosso x for negativo, vamos dividir por 2. Tanto que se nós nos lembrarmos, por exemplo, 2 elevado a menos 1 é 1/2, ou 2 elevado a menos 2 é 1/4, etc. E então temos aqui a nossa corda que vai sempre ficando cada vez metade. Um dos principais pormenores é mesmo que, por mais que nós cortemos a nossa corda em metade, a corda nunca vai desaparecer. Ou seja, a corda nunca vai ter comprimento zero. O comprimento pode ser muito minúsculo, mas nunca vai desaparecer. Ou seja, a nossa função vai ser sempre maior que zero. E esta é uma propriedade fundamental. E depois, como vemos, a nossa corda, o comprimento dela, cada vez vai diminuir mais lentamente. Ou seja, o declive da nossa função vai ser cada vez menor. À medida que o nosso x vai ficando cada vez mais negativo, a nossa função vai ser cada vez mais plana. E então, como é que nós formalizamos isto nos números reais? Porque afinal de contas nós apenas falamos nos números inteiros. Ou seja, nós falamos daquela sequência em que nós começávamos com uma corda de comprimento 1 e depois multiplicávamos por 2 quando o x era positivo ou dividíamos por 2 quando o x era negativo.
Mas claro que agora nós queremos é que seja uma função definida nos números reais. E então, primeiro começamos por estender para os números racionais. E fazemos isso, como já tínhamos visto no 10º ano, através deste género de expoentes racionais. E depois, como é que nós estendemos para R? Temos de fazer isso continuamente, porque nós queremos que a nossa função seja contínua. E então, para isso, nós relembramos a definição de função contínua. É assim, se nós pegarmos numa sequência qualquer que tende para um limite x, então f dessa sequência vai ter de tender exatamente para f de x. E então, como é que nós vamos definir isto? Ora, nós vamos dizer que o quê? Se nós tivermos aqui uma sequência, o de n, que está nos racionais e ela tende para o quê? Para o x, em que o x é um número irracional, então como é que nós definimos? Nós definimos o nosso a de x, que vai corresponder ao nosso f de x, vai ser exatamente igual ao quê? Nós definimos que seja igual ao limite de a elevado a u de n. Ou seja, vai ser o limite de f de u de n. E nós podemos fazer isto porque nós podemos provar que este limite não depende da nossa sequência. E nós podemos... Este argumento funciona para todos os x irracionais. Porquê? Porque qualquer irracional é o limite de uma sequência de racionais. E nós iremos ver isto no nosso vídeo sobre continuidade, link na descrição. E então, para a maior que 1, a nossa função é contínua, já vimos exatamente por definição. Depois o domínio é R, aceita qualquer valor. O contradomínio é só os números reais positivos, porque nós já tínhamos visto que a nossa corda, nós podemos dividi-la tanto quanto quisermos, mas nunca desaparece. Ou seja, pode ficar tão perto do zero que nós queiramos, mas nunca fica exatamente igual a zero. E por outro lado, nós se continuarmos a duplicar a nossa corda, ela pode ficar tão grande como queiramos. Por isso vai ser exatamente todos os números positivos. Pelo aquilo que já falámos, não tem zeros. A monotonia, claro, é crescente, exatamente porque o a é maior que 1. Por isso, quando o x é positivo, vai estar sempre a duplicar, ou seja, vai sempre estar a ficar maior. E quando o x está a ser cada vez mais negativo, vai estar a dividir, ou seja, vai estar a ficar cada vez menor. E depois é uma função injetiva. Mas então, o que acontece se o a estiver entre 0 e 1? Qual é que será a diferença? Ora, uma coisa que nós sabemos é que se o a está entre 0 e 1, então o 1 sobre a é um número maior que 1. E nós já sabemos o que é que acontece com a nossa função 1 sobre a elevado a x, porque este 1 sobre a é maior do que 1. Vai ter exatamente aquele aspecto de função exponencial com a maior que 1. E então, como é que relacionamos isto com o nosso a de x? Ora, o nosso a de x é simplesmente igual a quê? A 1 sobre a elevado a quê? A menos x. Mas isto é simplesmente o nosso guia de menos x. E se nós bem nos lembrarmos das nossas transformações, que nós podemos ver no nosso vídeo de funções, nós podemos exatamente ver que isto vai ser a reflexão em relação ao eixo dos y. Ou seja, vai ficar exatamente assim. E então, a maior parte das propriedades serão muito semelhantes. A única diferença é mesmo que em vez de ser crescente, agora vai ser decrescente. De resto, é tudo igual. E então, além disso, nós podemos estudar os limites. Ou seja, quando o nosso a é maior que 1, ou seja, quando ir para os valores positivos de x é duplicar e quando ir para os valores negativos de x é dividir, nós vemos o quê? Que a nossa função a elevado a x, quando tende para menos infinito, o limite é 0. E quando tende para mais infinito, o limite é exatamente mais infinito. Por outro lado, quando o nosso a está entre 0 e 1,
Ou seja, quando ir para x positivo significa dividir e quando ir para x negativo significa multiplicar, então nós vemos o quê? Que o limite dessa função, quando tende para menos infinito, vai ser exatamente mais infinito, e quando tende para mais infinito, vai ser exatamente zero. E então, aquilo que é mesmo mais importante a recordar da exponencial é exatamente que quando o a for maior que 1, vai ter exatamente este aspecto de curvinha ali a crescer cada vez mais íngreme. E por outro lado, quando o a está entre 0 e 1, vai ser exatamente essa coisa, mas refletida em relação ao eixo dos y. Então, a única diferença será exatamente os limites e o facto de ser decrescente. Mas o grande mistério é qual é que é a derivada da função exponencial a elevado a x. Para isso, nós vamos precisar de muito mais ferramentas, por isso, mãos ao trabalho. Bora lá! E claro, para saber derivadas, primeiro vamos ter de estudar limites. O primeiro que vamos ver é o limite de 1 mais x sobre n elevado a n. E claro que vamos ter de usar aquele único limite que nós sabemos, que é o de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Então, como é que nós chegamos lá? Temos de fazer aqui alguma coisa. Ora, exatamente. Vamos ter de meter exatamente aquele x lá para baixo. E aqui já ficamos com 1. Só qual é que é o problema? Agora aqui em baixo não está n, mas está n sobre x. Então o que é que nós precisamos fazer? Vamos precisar de fazer ali aparecer no nosso expoente também um n sobre x para fazer um género de mudança de variável. E ora, basta multiplicar e dividir o expoente por x, e então aqui dentro já temos exatamente aquilo que nós queríamos, e depois nós podemos meter o limite para dentro. Porquê? Porque este nosso expoente de x é como se fosse uma constante. Porquê? Porque o nosso limite é um limite de n. O n é que se está a mexer, não é o x. Por isso podemos estirar essa expoente para fora. E aquilo que fica lá dentro é exatamente aquilo que nós queríamos. Ou seja, isto vai ser igual a e de x. Mas isto, claro, só podemos fazer quando o nosso x é diferente de zero. Porquê? Porque nós temos aqui n a dividir por x. Quando o nosso x é igual a zero, o que acontece? Esse limite de 1 mais x sobre n elevado a n vai ser simplesmente o limite de 1 sobre n, que é igual a quê? Que é igual a 1, ou seja, e elevado a zero, que é exatamente o nosso e de x. Ou seja, em qualquer caso, nós vemos o quê? Que o limite de 1 mais x sobre n elevado a n é igual a e de x. E este limite é fundamental. E com isto nós iremos poder calcular uma carrada de limites. E a estratégia será: ora, primeiro nós temos de preparar isto de 1 mais qualquer coisa sobre qualquer coisa elevado a qualquer coisa. Ora, depois nós temos de igualar o denominador e o expoente, mais ou menos como já tínhamos feito. E por fim, aquilo que interessa vai ser o x. Ou seja, o 1 mais x sobre y elevado a y vai tender para e elevado a x. Ou seja, este x é que vai determinar qual é que é o valor do nosso limite, é elevado a esse tal x. Uma das primeiras técnicas é a técnica de separação, em que nós queremos fazer aparecer aquele tal 1. E então o que é que nós vemos? Vemos que o nosso n mais 5 é simplesmente o quê? N mais 2 mais 3. E porquê é que dividimos assim? É para ficar 1 mais n sobre n mais 2. E então já apareceu aqui o nosso 1 mais qualquer coisa, agora temos de igualar os expoentes ao denominador. E então como é que fica? Aqui temos o n mais 2 e aqui temos de fazer aparecer o n mais 2. Ou seja, temos de adicionar 2 e tirar 2. E então fica o quê? Fica o limite daquela coisa elevado a n mais 2, já conseguimos igualar o denominador ao expoente, vezes o quê? 1 mais 3 sobre n mais 2 elevado a menos 2. E ora, com isto, qual é que é o limite? Ora, este limite nós podemos enfiar para dentro. Porquê? Porque este menos 2 é uma constante. E então, como é que fica? O limite de 1 mais 3 elevado a n mais 2 vai ser o quê? Vai ser exatamente 1, porque este segundo termo vai tender para 0. E 1 elevado a menos 2 é simplesmente 1.
Então ficamos só com este limite da esquerda, ou seja, só com o limite de 1 mais 3 sobre n mais 2 elevado a n mais 2. E agora, já temos tudo igualado, o que é que interessa? Interessa o nosso x, ou seja, interessa aquilo que está ali em cima. Isto vai ser exatamente igual a e elevado a 3. Mas uma técnica melhor é de colocar o n em evidência, porque é aquela que dá para usar em qualquer altura. Ora, por exemplo, temos aqui o nosso 3n e o nosso 2n. E quando estes dois termos têm os sinais iguais, então vai existir limite. E então como é que nós vamos resolver isto? Ora, primeiro, para facilitar as coisas, nós vamos fazer desaparecer aqui este menos n. E então basta trocar o numerador e o denominador. E ficamos exatamente com isto. Depois o que é que fazemos? Depois vamos meter exatamente os n's em evidência. Ou seja, metemos em cima o 2n em evidência e em baixo metemos o 3n em evidência. E aqui nós vemos que já fizemos aparecer os nossos 1 mais qualquer coisa. Depois podemos fazer isto, colocar isto numa forma mais jeitosa. Ou seja, estes n's cortam e nós podemos meter aquele 2 terços ali para fora, fica 2 terços elevado a n, vezes o quê? Vezes, podemos meter isto numas formas mais simpáticas e fica 1 mais menos 3 meios sobre n, elevado a n, e 1 mais 5 terços sobre n, elevado a n. E ora, nós já sabemos os limites disto tudo. Ora, o nosso 2 terços elevado a n, como o nosso 2 terços é menor que 1, nós sempre que estivermos a multiplicá-lo, o número vai ser cada vez menor, até que chegue exatamente a 0. E depois multiplicamos pelo quê? Ora, aqui em cima, o nosso x é que interessa, ou seja, o menos 3 meios é que interessa, por isso fica vezes e elevado a menos 3 meios, e aqui em baixo o 5 terços é que interessa, por isso dividimos por e elevado a 5 terços. Que é a mesma coisa que dizer e elevado a menos 5 terços. E então, como temos 0 a multiplicar por uma constante qualquer, isto vai simplesmente dar 0. Ou seja, o nosso limite existe. Pelo contrário, quando o sinal dos nossos n's é diferente, não existe limite. Por exemplo, temos aqui n e menos n. Nós vamos ver que não vai existir limite. Vamos utilizar a mesma estratégia de há bocado, que é colocar o n em evidência. Ora, estes n's cortam-se e fica simplesmente menos 1. E podemos colocar esse menos 1 para fora. E os limites das outras duas coisas nós já sabemos. Nós já sabemos que vai ser e elevado a menos 3, que vai de cima, vezes o quê? E elevado a menos quanto? Menos 5. Que fica exatamente e elevado a menos 3 mais 5 vezes o quê? O limite de menos 1 elevado a n. E então isto dá o quê? Isto dá exatamente e elevado a menos 2 quando o n é par e menos e elevado a menos 2 quando o n é ímpar. Ou seja, a função está sempre a ir acima e abaixo. Então a conclusão é que não converge, ou seja, não há limite. E depois temos os limites notáveis, como já tínhamos visto no nosso vídeo de limites. Em que o quê? Ora, este limite basicamente diz-nos que quando o x tende para mais infinito, a função e elevado a x cresce para infinito mais rapidamente do que qualquer função x elevado a p. Por outro lado, o nosso ln de x é muito mais lento a chegar a mais infinito do que qualquer função x, e por isso é que o limite é 0. Mas talvez mais importante é o limite notável quando o x tende para 0 de e elevado a x menos 1 sobre x, que é exatamente igual a 1. O que isto nos está a dizer basicamente é que o limite de x a tender para 0 de e de x menos 1 é igual ao limite de x a tender para 0 de x. Ou seja, a função e elevado a x menos 1 e a função x comportam-se de forma semelhante, exatamente ao pé do x igual a 0. E então, nós vamos utilizar este limite notável exatamente para provar a derivada de e elevado a x. E vamos fazer isto por definição. Como sempre, a questão é: será que nós queremos fazer e elevado a x menos e elevado a a? Ou seja, aquela definição f de x menos f de a, ou nós queremos aquela definição f de a mais h menos f de a. Ora, aqui, deste lado esquerdo, não parece que nós conseguimos fazer grande coisa.
Por isso, pelo menos do lado direito, nós conseguimos meter o e elevado a em evidência, e se calhar isso leva-nos a algum lado. Por isso, vamos experimentar. Ora, como já tínhamos visto no nosso vídeo de derivadas, ora, a definição é exatamente igual ao limite de h tender para zero do quê? De e elevado a a mais h menos e elevado a a sobre h. E isto dá o quê? Ora, colocando o e elevado a em evidência, podemos tirá-lo para fora, porque não tem nada a ver com o h. E por isso ficamos com o quê? Com e elevado a h menos 1 sobre h. Mas isso é exatamente o nosso limite notável, que é 1. E por isso sobra-nos o quê? E elevado a a. Qual é que é a conclusão, então? Que a derivada de o e elevado a x é simplesmente ele próprio. Isto é uma propriedade fantástica para uma função. Ora, então o que é que aqui é importante dos limites? É saber todos aqueles que nós já vimos. Principalmente que a derivada de e elevado a x é ele próprio, e elevado a x. Depois que o limite de 1 mais x sobre n elevado a n é simplesmente e elevado a x. Ou seja, é o x que conta. E depois temos os 3 casos notáveis que já vimos. Mas saber a derivada de e elevado a x ainda não é suficiente para descobrirmos a derivada de qualquer exponencial a elevado a x. Vamos precisar ainda de outra ferramenta, que vai ser exatamente o logaritmo. E ora, nós basicamente dizemos que o ln de x vai ser a inversa de e elevado a x. Ou então o logaritmo de x vai ser a inversa de 10 elevado a x. Ou mais geralmente, o logaritmo de base a de x é exatamente a inversa de a elevado a x. Então vamos ver agora a função e elevado a x. E quando falamos de e elevado a x, podemos estar a falar de qualquer função exponencial em que o a seja maior do que 1. Ora, esta função, se for dos reais para os reais, já vimos que é injetiva. Mas para existir inversa, ela precisa de ser bijetiva, como nós tínhamos visto no nosso vídeo de funções. Por isso, nós temos de fazer com que a função seja surjetiva também. Para isso, o que nós vamos fazer é restringir o conjunto de chegada. E vamos restringir o conjunto de chegada para ser igual ao contradomínio. E então, nós já vimos que o contradomínio é R+, e é exatamente isso que vamos tornar o nosso conjunto de chegada. E assim fica bijetiva. E depois, a inversa vai ser exatamente fazer o quê? Vai ser fazer uma reflexão em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, em relação à reta y igual a x. E vemos que assim temos uma função que vai de R+ até R e que é exatamente a inversa do nosso e elevado a x. Então, no caso a maior que 1, nós vemos que quais é que são as propriedades. Ora, claro, como a inversa vai ter de ser bijetiva, ora, comparando com a função original, obviamente que o domínio e o contradomínio vão trocar-se. Porquê? Porque a inversa é basicamente trocar o x e o y. Nesta vez, os zeros existem, que é no x igual a 1. E depois, claro, vai continuar a ser contínuo e crescente. E depois, com os limites, podemos ver exatamente a mesma coisa. Os x e os y vão se trocar. Ora, se por exemplo, aqui o limite de a elevado a x, quando o x tende para menos infinito, é 0 mais, ou seja, é 0 por valores positivos, então vai acontecer exatamente o contrário na nossa função logaritmo. Ora, quando o x vai tender para 0 mais, então a nossa função vai tender exatamente para menos infinito. Por outro lado, como a nossa função original tende para mais infinito quando o x tende para mais infinito, então a mesma coisa vai acontecer na nossa função inversa. Quando o x tende para mais infinito, também vai tender para mais infinito. Ou seja, nós até podemos dizer uma coisa mais geral, que é o quê? Quando a nossa função original tende para b, quando o x tende para a, então a nossa função inversa, quando o x tende para b, essa função vai tender para a. Ou seja, troca exatamente o x e o y. E agora, o que acontece quando o a está entre 0 e 1? Qual é que é a única diferença? Em vez de ser contínua e crescente, vai ser contínua e decrescente. E ora, e os limites? Vai-se ver exatamente a mesma questão que já vimos. E como o logaritmo é uma função inversa, nós vamos ter exatamente todos os benefícios que uma função inversa traz.
Ou seja, o x vai ser igual ao logaritmo de y se e só se o y for igual ao a elevado a x. E depois também temos que o logaritmo de a de a elevado a x vai ser igual a x. E o contrário também dá, que é o quê? A elevado ao logaritmo de a de y vai ser igual a y. E depois, convém até nós sabermos mais ou menos qual é que é o aspecto dos gráficos. Mas então qual é que é uma maneira fácil de lembrar esta questão do x é igual ao logaritmo de a de y se e só se y é igual a de x? Ora, uma das maneiras que eu gosto de pensar é a elevado a que expoente da y? Ou seja, se nós tivermos aqui o logaritmo de a de y igual a x, temos o quê? Temos a elevado a que expoente, que é o nosso x, dá o quê? Dá y. E então fica exatamente o quê? A elevado a x dá y. Mas talvez a outra maneira que eu prefira pensar e que na prática dá mais jeito é exatamente que o logaritmo de a qualquer coisa vai cortar com o a elevado a qualquer coisa. Porquê? Porque o logaritmo é exatamente o contrário do expoente. Ou seja, se nós tivermos aqui o logaritmo de a de y igual a x, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos elevar dos dois lados, ou seja, a elevado ao lado esquerdo, logaritmo de a de y, vai ser igual ao quê? A elevado a x. Mas só que o quê? Aqui o a elevado a qualquer coisa vai cortar com o logaritmo de a qualquer coisa. E vai sobrar simplesmente aquele y. E então ficamos exatamente com y igual a de x. E também podemos ir ao contrário. Se começarmos com y igual a elevado a x, o que é que nós fazemos? Ora, podemos fazer logaritmo de a dos dois lados. E então como é que fica? Logaritmo de a de y é igual ao logaritmo de a de x, mas ora, mais uma vez, o logaritmo de a vai cortar com a potência de a. E então fica como? Vai sobrar exatamente aquele x. E então ficamos com logaritmo de a de y é igual a x, que é exatamente aquilo que nós queríamos. Uma das coisas fantásticas do logaritmo é a quantidade de propriedades gostosas que ele tem. E para demonstrá-las, como é que nós vamos fazer? Ora, primeiro nós temos de meter tudo numa forma simpática. Porquê? Porque o logaritmo por si só não é muito fácil de operar, mas vale transformá-lo em géneros exponenciais que são mais fáceis de trabalhar. O que nós vamos fazer é meter o difícil tudo para um lado. E depois, quando tivermos o difícil tudo para um lado, começamos exatamente aí e depois vamos andando com igualdades até chegar ao mais fácil. Primeiro vamos demonstrar a propriedade ln de x vezes y é igual a ln de x mais ln de y. E quem diz ln também podia dizer qualquer logaritmo de qualquer base. E ora, para meter numa forma mais fácil, nós vamos fazer o e elevado ao lado esquerdo igual ao e elevado ao lado direito. O e e o ln do lado esquerdo cortam e fica x vezes y e fica igual ao quê? A e elevado a ln de x mais ln de y. Uma curiosidade é que isto antigamente, aí há 200 ou 300 anos, era extremamente utilizado para facilitar as multiplicações de números gigantes. E então, como é que se fazia? Ora, se nós tínhamos um x e um y, em que os dois eram muito grandes, o que é que nós fazíamos? Nós primeiro tornávamos o nosso x mais pequeno, fazendo o ln desse valor, e depois tornava-se esse y mais pequeno também, fazendo o ln desse valor, e isto nós íamos fazer olhando para uma tabela de logaritmos, e depois nós adicionávamos os dois logaritmos e fazíamos o e elevado a essa soma. E assim safávamos do trabalho de fazer aquela multiplicação enorme que, fazendo à mão, quem sabe onde é que alguém chegaria. Mas voltando ao que interessa. Ora, começamos pelo lado mais difícil, é elevado a ln de x mais ln de y, e a única opção que nós temos é exatamente separar os dois ln's. E ora, depois o e e o ln cortam e fica x vezes y, que era aquilo que nós queríamos. Ora, depois podemos provar que o ln de x elevado a y podemos simplesmente tirar o expoente para fora, a multiplicar. E então, isto é a mesma coisa que dizer o quê? Se nós fizermos e elevado ao lado esquerdo igual a e elevado ao lado direito, como é que fica?
O E e o ln cortam, fica x elevado a y igual a quê? E elevado a y ln de x. E quando nós simplificamos, o trabalho está praticamente feito. Porque agora nós começamos no lado difícil e o que é que nós vemos? E elevado a ln de x é simplesmente x. Isto dá exatamente x elevado a y. E depois, outra propriedade importantíssima é a mudança de base. Ou seja, imaginemos que temos uma base A e queremos mudar para uma base qualquer. Neste caso, vamos dizer que é a base E. Isto também é especialmente útil quando nós queremos calcular os logaritmos de outras bases na calculadora. Se quiséssemos, por exemplo, calcular o logaritmo de base 2 de x, seria fazer simplesmente o ln de x a dividir pelo ln de 2. E isto na prática é extremamente útil. E ora, para simplificar, como é que faríamos? O a elevado ao lado esquerdo é igual ao a elevado ao lado direito. E então ficava o quê? X igual a elevado a ln de x sobre ln de a. E depois o que é que fazíamos? Fazíamos aqui um truque espetacular. Que é qual? Que é escrever o a em que forma? Na forma E elevado a ln de a. Porquê? Porque o E e o ln cortam e fica a. E depois o que é que vemos? O ln de a corta com aquele ln de baixo, ln de a de baixo, e ficamos simplesmente com E elevado a ln de x. E isso é simplesmente x, como nós queríamos. E ora, nós concluímos as 3 propriedades mais importantes. Depois há 2 outras que normalmente são mencionadas, mas que eu pessoalmente não acho tão importantes. Porquê? Porque 1 sobre x é simplesmente x elevado a menos 1, por isso pouco interessa. E x a dividir por y é simplesmente o quê? É x vezes y elevado a menos 1, que é igual a quê? Que é igual a ln de x mais ln de y de menos 1, e ln de y de menos 1 é exatamente igual a menos ln de y. Por isso, estes dois é facultativo. Se queres saber, sabes, mas se não quiseres, também não perdes grande coisa. Outra coisa que é muito mais importante é nós lembrarmos deste truque fantástico que acabamos de utilizar, em que nós podemos escrever qualquer número A na forma de uma potência de E, neste caso E elevado a ln de A. Mas o mais fantástico sobre estas propriedades é que nos permite calcular a derivada de A elevado a x. E nós fazemos isto porque nós sabemos a derivada de A elevado a x e depois vamos usar o logaritmo como ponte. Ora, como é que fica então? Ora, a derivada de a elevado a x, nós vamos utilizar o nosso truque manhoso, que é o quê? Escrever o a na forma e elevado a ln de a. E então depois isto vai ser a derivada da composta, como nós vimos no nosso vídeo de derivadas. E então fica como? Ora, primeiro é a derivada daquilo que está lá dentro, ou seja, a derivada de x vezes ln de a, que é simplesmente ln de a, vezes o quê? A derivada daquilo que está de fora, que é o e elevado a qualquer coisa, que fica exatamente igual, e elevado a qualquer coisa, porque sabemos a derivada, avaliada onde? Exatamente naquilo que está lá dentro, no x elevado a ln de a. Mas ora, o e elevado a ln de a é simplesmente a, e então ficamos com a elevado a x vezes ln de a, como queríamos. E isto vai ser verdade para todo o a maior que zero. E depois também podemos calcular outras derivadas, como por exemplo a derivada de ln de x. E ora, nós podemos fazer isto com a definição, mas isso seria dificílimo. Por isso, o mais fácil é utilizar um truque super manhoso. Nós começamos com a derivada de x. Claro, sabemos que a derivada de x é 1. Mas vamos utilizar o nosso truque fantástico, que é o quê? Que é escrever o x na forma de e elevado a ln de x. E então agora como é que fazemos? Ora, mais uma vez, fazemos derivada da composta. E o que é que vemos? Ficamos derivada daquilo que está lá dentro. E o que é que está lá dentro? Está lá dentro ln de x, vezes o quê? A derivada daquilo que está de fora. É elevado a qualquer coisa fica igual, avaliado exatamente aonde? Lá dentro. Mas é elevado a ln de x, é simplesmente x. Então, se reorganizarmos isto, ficamos exatamente com a derivada de ln de x é igual a 1 sobre x.
Uma curiosidade é que isto é ainda mais generalizável e nós sabemos exatamente que a derivada da inversa é o quê? É 1 a dividir por quê? Por avaliar a nossa função original aonde? Exatamente no ponto f de menos 1 de y. E o mais fantástico ainda é que agora, sabendo a derivada do ln de x, nós conseguimos demonstrar a derivada do x elevado a p, em que p é um número qualquer real. E como é que fazemos isso? É exatamente o truque de sempre. Ora, o nosso x elevado a p é exatamente o quê? Podemos escrever na forma e elevado a p vezes ln de x. E depois o que é que fazemos? Derivada da composta. Como é que fica? Fica a derivada daquilo que está lá dentro. Ora, vai ficar a nossa constante p vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x, vezes o quê? A derivada daquilo que está de fora, é elevado a qualquer coisa, fica a elevado a qualquer coisa. E qual é que é esse qualquer coisa? É aquilo que estiver lá dentro, ou seja, p vezes ln de x. E então vemos que isto é a mesma coisa que dizer p a dividir por x vezes x elevado a p. Mas isto é exatamente o quê? P vezes x elevado a p menos 1. A única coisa é que isto só é válido para x maior que 0. Porquê? Porque o logaritmo é uma função cujo domínio só está definido para x maior que 0. E então as derivadas mais importantes a reter são exatamente as de e elevado a x e das de ln de x. De qualquer função exponencial podes-te lembrar, mas sinceramente não precisas, se te lembrares da exponencial e da derivada da composta. E com isto tudo nós já estamos prontíssimos para resolver equações e inequações. Ora, para resolver equações, qual é que vai ser a estratégia? Primeiro vamos meter tudo na mesma língua, ou seja, e elevado a qualquer coisa igual a e elevado a qualquer coisa, ou logaritmo de qualquer coisa igual a logaritmo de qualquer coisa. E depois resolvemos esse qualquer coisa igual a qualquer coisa. E por fim, nós temos de verificar o domínio. Muito importante verificar o domínio. Porquê? Porque principalmente o logaritmo, o domínio, aquilo que estiver lá dentro, vai ter de ser maior do que 0. E às vezes ainda metem raízes quadradas e denominadores, por isso é preciso ter muito cuidadinho com domínios. Ora, então vamos ver este primeiro exemplo, em que a estratégia vai ser exatamente meter tudo na mesma língua e vai ser suficiente. Ora, isto porquê? Porque tanto o 27 como o 3 dá para meter tudo na mesma língua. E então o que é que fazemos? Ora, primeiro esta raiz quadrada é muito chata, por isso transformamos logo em potência. E depois este 27 elevado a x transformamos na língua do outro, ou seja, em 3. Fica 3 elevado a 3x. E depois já estão os dois a falar a mesma língua. Por isso nós podemos dizer que o expoente de um é igual ao expoente do outro. E depois é só resolver isso. E nós vemos que dá exatamente igual a 2/5. Mas atenção, nós temos de ver o domínio. E então qual é que é o domínio? Ora, nós precisamos que aquilo que esteja dentro da raiz quadrada seja maior ou igual a 0. Ou seja, que não seja negativo. Mas claro, nós sabemos que as funções exponenciais são sempre positivas. Por isso, isto vai ser verdade para qualquer valor de r. Por isso, a nossa solução, de facto, é mesmo uma solução. E depois há outro caso, em que nós temos estes dois termos que parece que estão a falar a mesma língua, mas depois temos outro termo que parece que está a falar uma língua completamente diferente. E, regra geral, nesta situação nós temos de preparar uma quadrática. E como é que nós vemos isto? Nós vemos por está aqui um x, e está aqui um menos x, e está aqui uma constante. Ou seja, isso só aí já é um bocado suspeito. E então o que é que nós vamos fazer? Vamos multiplicar tudo por 2 elevado a x, para criar ali aquele quadrado. Assim vemos que aqui temos 2 elevado a 2x. E aqui temos 2 elevado a x e ali temos uma constante. E então podemos fazer uma quadrática com o 2 elevado a x. E então ficamos exatamente com o quê? 2 vezes 2 elevado a x ao quadrado, menos 9 vezes 2 elevado a x, mais 4 igual a 0. E assim nós podemos utilizar a fórmula que nós bem sabemos, e isto dá as soluções o quê? 2 elevado a x igual a 4, ou 2 elevado a x igual a 1 meio. E isto dá exatamente o quê? X é igual a 2, ou x é igual a menos 1. Mas, mais uma vez, cuidadinho, temos de ver primeiro os domínios.
Mas claro, isto é uma função só tem exponenciais, por isso o domínio é R. Depois podemos ver, por exemplo, os logaritmos. Então, primeiro queremos meter tudo na mesma língua. E por isso, se calhar, dava jeito meter estes dois logaritmos como? Exatamente somá-los. E então, como é que fica? Ora, fica o logaritmo do quê? Da multiplicação de 3x menos 5 vezes x menos 2, igual ao logaritmo de 2. E depois, pronto, já está na mesma língua e então fica aquilo que está dentro num. Vai ser igual àquilo que está dentro noutro. E depois, isto vai dar uma quadrática e é só resolver a quadrática e dá estas soluções. Mas atenção! Temos de ver o domínio. Ora, primeiro, aquilo que está dentro de um dos logaritmos tem de ser maior do que 0. Ou seja, 3x menos 5 vai ter de ser maior do que 0. O que dá x é maior do que 3 sobre 5. Ora, isto está ótimo porquê? Porque tanto o 1 como o 8 terços é maior do que 3 quintos, por isso tudo bem. Mas depois também precisamos que aquilo que esteja dentro deste logaritmo seja maior do que 0, ou seja, x seja maior do que 2. Ora, isto é um problema, porque o nosso x igual a 1 não é maior do que 2. Por isso, o nosso x igual a 1, nós pensávamos que era a solução, mas afinal não é. E então a nossa única solução é mesmo o x igual a 8 terços. Por isso é preciso ter muito cuidado quando nós estamos a ver os domínios. E agora como é que nós resolvemos equações? Ora, primeiro metemos tudo para um lado e deixamos o zero no outro. E depois, a essa função f de x, nós colocamos numa forma fácil, que é para depois fazermos um quadro de sinal. E claro, nunca esquecer o domínio, para não haver chatices. E por fim, fazemos o quadro de sinal, como já tínhamos visto, por exemplo, no nosso vídeo de funções. E ora, como é que fica? Temos aqui este exemplo, e depois metemos tudo para um lado, deixamos o zero no outro, e nós já tínhamos visto esta expressão há bocado quando estávamos a resolver aquela equação, e tínhamos visto que de facto o domínio era R. E depois, onde é que eram os zeros? Os zeros eram exatamente no x igual a 2 e no x igual a menos 1. E nós sabíamos o quê? Que isto era uma quadrática, por isso nós já fazemos ideia como é que isto vai funcionar. Ora, nós já sabemos que os zeros vai ser exatamente no menos 1 e no 2. E depois como é que fazemos para saber o sinal? Ora, como esta função só tem exponenciais e só tem constantes a somar e a subtrair, etc., isto é uma função contínua. Por isso, para a função passar de positiva para negativa ou de negativa para positiva, ela vai necessariamente ter de passar por um zero. Por isso, nós basicamente basta avaliar um único ponto em cada sítio e o sinal vai se manter igual. Por exemplo, para ver o sinal daqui deste lado, nós vemos o f de menos 2, por exemplo. Nós vemos claramente que é um valor maior do que 0. Então, para valores menores do que menos 1, temos positivo. Depois, entre menos 1 e 2, temos, por exemplo, x igual a 0. E vemos que f de 0 é igual a menos 3, que é negativo. Ou seja, ali entre menos 1 e 2 a função vai ser negativa. E por fim, em f de 3, nós vemos que o valor é positivo e por isso, quando o valor for maior que 2, vai ser positivo. E então, tendo o quadro de sinal, podemos resolver a inequação. Vamos ver outro exemplo. Ora, aqui já temos tudo para um lado, zero para o outro. E agora queremos meter numa forma simpática para fazer quadro de sinal. Mas isto até já está numa forma simpática. Porquê? Porque tanto ln de x mais 1 como o 1 mais ln de x são funções que nós até sabemos bem como é que funcionam. Por isso não há simplificação que seja precisa. Por isso o que é que nós vamos fazer? Vamos ver o domínio. E então como é que fica? Ora, aquilo que está dentro do primeiro logaritmo tem de ser maior do que 0. Aquilo que está dentro do segundo logaritmo tem de ser maior do que 0. E aquilo que está no denominador tem de ser diferente de 0. Ora, isto fica x é maior que menos 1 e aqui fica x maior que 0. X maior que 0 é a coisa mais restringente, por isso fica x maior que 0. E depois o ln de x fica diferente de menos 1.
E pronto, podemos fazer E elevado ao lado esquerdo diferente de E elevado ao lado direito e fica exatamente x é maior que 0 e x é diferente que E elevado a menos 1. Isto é a mesma coisa que dizer o quê? Que o nosso domínio está entre 0 exclusive até mais infinito, exceto qual valor? O E elevado a menos 1. E então, agora nós queremos fazer o nosso quadro de sinal. Ora, nós já sabemos que o nosso domínio vai estar entre 0 a mais infinito, exceto o E elevado a menos 1. Por isso, só vale a pena fazer o nosso quadro de sinal de 0 até mais infinito. Então, ora, no 0, o que é que nós vemos? O nosso ln de x mais 1 de facto tem um 0. E onde é que o nosso 1 mais ln de x é 0? É exatamente 0 no E elevado a menos 1, que é exatamente quando o ln de x é igual a menos 1. E depois nós vemos que no domínio o que é que não está incluído? Não está incluído nem o 0, nem o valor em E elevado a menos 1. E pronto, agora é uma questão de ver os sinais. Ora, o ln de x mais 1 nós sabemos que é uma função crescente e por isso tudo o que seja à direita do 0 vai ser positivo. E depois vemos o 1 mais ln de x. Ora, o 1 mais ln de x já tínhamos visto que não está definido no 0. Porquê? Porque a função ln de x não está definida para x igual a 0, só para x maior que 0. Mas depois o que é que temos? 1 mais ln de x é uma função crescente. Porquê? Porque ln de x é uma função crescente e estamos apenas a subi-la uma unidade. Então fica como? Temos menos na esquerda e temos mais à direita. Depois já dá para concluir os sinais de f de x. Ora, temos mais e menos dá menos, e depois temos mais e mais dá mais. E então com isto nós conseguimos resolver a inequação. Ora, onde é que aquilo é estritamente maior do que 0? É exatamente nos pontos o quê? Entre E elevado a menos 1 e mais infinito. Os modelos exponenciais são extremamente úteis na vida. Dão para descrever a evolução de uma população. Dão para descrever o contágio de uma doença. Até dão para descrever a desintegração de um elemento radioativo. Dá para tudo. E ora, uma das coisas mais úteis é mesmo saber a solução da equação derivada de f é igual a kf. Ou seja, a derivada de f é proporcional a f. Mas há uma melhor pergunta a fazermos, que é o quê? Qual é que é aquela derivada que deita fora um k e fica igual? Ora, é exatamente o E elevado a kt. Basta pensar na derivada da composta. Mas ora que esta derivada não é única. Porquê? Porque nós podemos simplesmente multiplicar por uma constante e não faz nada. Porque se nós pensarmos, ao multiplicar por uma constante, nós não estamos a mudar a maneira como a função varia. Apenas estamos a mudar o valor inicial. E então a solução é mesmo f de t igual a quê? A c, uma constante qualquer, vezes E elevado a kt. E então nós vemos que essa tal constante corresponde exatamente ao valor inicial. Porquê? Porque vemos que f de 0 é exatamente igual a c. E depois, o sinal de k diz-nos em que sentido a função vai evoluir. Ou seja, se o k for inferior a 0, o que é que nós vemos? Nós vemos que o f vai ser uma função decrescente. Ou seja, o f vai tender para 0 e a derivada vai ser inferior a 0. Por outro lado, quando o k é igual a 0, o f vai simplesmente ser igual ao nosso valor inicial, não vai mudar. Por isso vai ser constante. Por outro lado, se o k for maior do que 0, então a nossa derivada vai ser maior do que 0, ou seja, a nossa função vai ser uma função crescente. E então vai tender exatamente para mais infinito. Ora, podemos ver isso exatamente ilustrado nesta situação, em que o nosso valor inicial é c, e depois se o k for maior do que 0 é crescente até ao infinito. Se for igual a 0 é constante, e se for menor do que 0 é decrescente até 0. E outra coisa que é importante é o módulo de k, e isso diz-nos exatamente quão rápido
a função evolui. Ou seja, quanto maior for o módulo de k, mais rapidamente a nossa função cresce ou decresce. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui este k azul, que é o k mais pequenino. Ora, quanto mais rápido for o nosso k, mais rapidamente as coisas evoluem. E por isso que é que vemos? As coisas vão ficar mais retraídas. Vai ficar mais retraído e depois vai ficar mais retraído. Isto até nos faz lembrar o nosso vídeo de funções em que explicámos as transformações f de b de x. Uma coisa que está muito na moda agora por causa dos vírus é exatamente o R, que é o chamado número de reprodução. E ora, basicamente diz que cada pessoa contagia R outras pessoas. Ora, agora nós vamos dizer que NT é o número de pessoas contagiadas no dia T. E ora, nós temos que N de 0 é igual a 2 e R é igual a 2. Ou seja, no início nós temos duas pessoas e cada pessoa vai contagiar duas outras pessoas. Então como é que fica? Se nós temos aqui duas pessoas no nosso dia 0, depois no nosso dia 1, cada uma vai infectar duas. E por isso, no nosso primeiro dia, nós temos 4 novos infectados. Depois a coisa repete-se e no nosso segundo dia nós já temos 8 novos infectados. E então, o que é que nós vemos? Nós vemos o quê? Nós vemos que no início o número de infectados era 2 e depois o número de novos infectados no dia N vai ser sempre o dobro do número de novos infectados no dia anterior. E então, como é que nós fazemos isto? Nós podemos repetir isto como tínhamos feito nos juros compostos. E como é que fica? Ora, se o número de casos no dia N é o dobro do número de casos no dia N-1, então o dia N-1 é o dobro de casos do dia N-2. Ou seja, fica 2 ao quadrado vezes N-2. E então podemos repetir isto até chegarmos ao nosso dia 0. E então fica o quê? 2 elevado a n vezes n de 0. Mas n de 0 neste caso é simplesmente 2. Então o resultado é 2 elevado a n mais 1. Se nós repararmos, isto é simplesmente uma sucessão geométrica. Mas nós podemos estender isto de valores naturais a valores reais. E isto fica exatamente como a função nt igual a 2 elevado a t mais 1. E então, agora nós lembramos que nós queremos transformar isto na função f de t igual a c vezes e elevado a kt. Ora, primeiro nós sabemos que o c vai ser o nosso n de 0, ou seja, vai ser 2. E depois, então, nós ficamos com o quê? O nosso nt vai ser igual a 2 vezes 2t. E esse 2t nós queremos transformar em e elevado a kt. Então nós temos de transformar o nosso 2 em quê? Numa potência de base e. E então é o truque de sempre. Fica o quê? E elevado a ln2. E então nós vemos que o nosso k agora é ln2. Ou, no caso geral, o nosso k é simplesmente o ln do r, ou seja, do nosso número de reprodução. Mas então, para que é que isto interessa? Ora, isto interessa porque ajuda-nos a perceber porque é que na prática nós queremos um r que seja mais pequeno do que 1. Porque, ora, quando o r é 1, nós temos o quê? ln de 1 é igual a 0, ou seja, o nosso k é igual a 0. E se o nosso k é igual a 0, nós vemos aqui que a derivada vai ser exatamente igual a quê? A 0. Ou seja, a função vai ser constante. Os novos contágios não vão aumentar, vão ser sempre os mesmos. Por outro lado, quando o r é maior do que 1, o nosso logaritmo de r vai ser maior do que 0. Ou seja, o nosso k vai ser maior do que 0. Por isso, a nossa função vai ser crescente. Ou seja, o nosso número de novos infectados vai aumentar exponencialmente. Mas, por outro lado, o que é que vai acontecer quando é inferior a 0? Ora, o nosso ln de r vai passar a ser inferior a 0, por isso o nosso k vai ser inferior a 0, e então a nossa derivada vai ser inferior a 0, ou seja, a nossa função vai decrescer exponencialmente. Ou seja, cada vez temos menos infectados.
E nós podemos ver exatamente isto aqui. Quando o nosso R é maior do que 1, o número de novos infectados vai crescer exponencialmente. Quando o R é igual a 1, o nosso número de novos infectados vai ser constante a cada dia. E quando o nosso R é inferior a 1, o nosso valor de novos infectados vai decrescer. E o que é importantíssimo? É que quando o R é maior do que 1, o nosso N de T, o nosso número de novos infectados, está a tender para mais infinito. Ou seja, eventualmente vai tudo ficar contagiado. Enquanto que se o nosso R for menor que 1, então o NT, ou seja, o nosso número de infectados, vai eventualmente tender para 0. Ou seja, eventualmente vai chegar a uma altura em que o contágio acaba. E por isso é que nós queremos mesmo um R abaixo de 1. Outro conceito também muito importante, especialmente da desintegração de elementos radioativos, é a semivida, que é basicamente o tempo que demora a termos metade do valor inicial. Ou seja, se nós estivermos a falar do nosso número de novos infectados, o que é que nós temos? Nós queremos saber o tempo em que acontece o quê? Em que o nosso número de infectados é igual a quê? É igual a metade do valor inicial, ou seja, do número de infectados no dia 0. E então, claro, para a semivida existir, nós temos de ter uma função decrescente, porque só assim é que a nossa coisa fica metade do valor inicial. E então o que é que nós vemos? Nós vamos aqui ao gráfico e ver o nosso valor de NT, quando é metade do valor inicial, e depois esse valor de tempo correspondente vai ser exatamente a semivida. Ou seja, o que é importante é que a semivida é tempo. Tempo. Para isso, vamos ver um exemplo em que esta função diz-nos exatamente, mais uma vez, o número de novos infectados em milhares de pessoas. E ora, nós vemos o quê? Nós vemos aqui que o nosso N0, ou seja, o nosso valor inicial é 100 mil pessoas, e o nosso R, ou seja, o nosso número de reprodução, é 3 elevado a menos 1. Ou seja, cada pessoa, em média, vai infectar 1/3 de uma pessoa. E o T vai estar em dias, mais uma vez. E ora, o que é uma semivida? É exatamente o T em que acontece o quê? O número de novos infectados vai ser metade do valor inicial. E então, é só resolver na equação. Fazemos isto e depois simplificamos. E agora o que é que fazemos? Podemos fazer o logaritmo de base 3 dos dois lados e fica o quê? Do lado esquerdo troca, fica menos t, e do lado direito fica menos logaritmo de base 3 de 2. E então nós concluímos que o nosso t é mais ou menos o quê? 1,6 dias. Depois, também há outra pergunta que nós podemos fazer, que é quantos novos infectados nós temos no 7º dia? Então, se a pergunta é quantos, tem a ver com o número de novos infectados, ou seja, N de T. E qual é que é o nosso T? É o 7º dia. E então, N de 7 é o quê? Basta substituir e então concluímos o quê? Dá-nos mais ou menos o quê? 0,00457. Mas isto é pessoas? Não. Isto é milhares de pessoas. É preciso ter muita atenção às unidades porque senão os resultados são esquisitos. Isto é a mesma coisa que dizer 4,57 pessoas. Mas agora como é que nós vamos arredondar? Arredondamos sempre para baixo. Porquê? Porque as pessoas só se contam pessoas inteiras. Por isso, pronto, 4,57 pessoas é como se fosse 4 pessoas. O importante mesmo é sempre terem atenção às unidades. Porque às vezes as coisas estão em milhares de pessoas ou milhões de euros, etc, etc. E depois, as coisas inteiras arredondam sempre para baixo. Por exemplo, 4,5 pessoas são 4 pessoas, 4,6 pessoas são 4 pessoas, 4,9 pessoas são 4 pessoas, 4,999999 pessoas são 4 pessoas. Só quando passa de 5 pessoas ou 5 pessoas é que é 5 pessoas.
E então, o que é mais importante a reter disto? É mesmo que a função c vezes e elevado a kt é a solução da equação E derivada de f igual a k vezes f. E depois convém saber o que é semivida, corresponde exatamente o tempo que demora para nós termos metade do valor inicial. E depois ter sempre cuidado com as unidades e com os arredondamentos. E então, gostaste da explicação? Tens mais alguma questão? Coloca nos comentários. E se quiseres ficar a par de todos os vídeos logo que eles saiam, subscreve no canal e clica no sino. Até breve!